Minha gente, duas notícias dominam hoje o cenário da sucessão presidencial. A primeira delas, e não por ordem de importância, apenas por uma questão de organização narrativa, foi a divulgação de uma pesquisa Datafolha, a segunda pesquisa Datafolha deste segundo turno. Já tivemos duas pesquisas Datafolha, uma pesquisa Ibope. Nesta pesquisa Datafolha, dá-se o mesmo resultado da pesquisa Ibope, da pesquisa Datafolha na margem de erro. O Bolsonaro está com 59% dos votos válidos e o Fernando Haddad com 41% dos votos válidos. Isso representa aí uma diferença da ordem de 18 milhões de votos de vantagem para Bolsonaro a 10 dias das eleições. Portanto, uma vantagem muito significativa que coloca a candidatura de Bolsonaro com um pé na vitória, sem sombra de dúvidas. É algo que um analista pode dizer e que o candidato não deve dizer, que está com a mão na faixa, esse tipo de coisa, mas é fato que as pesquisas mostram uma vantagem muito folgada para Bolsonaro, persistindo, né, à medida em que o tempo se estreita para Haddad de maneira angustiante e para sua campanha também. Isso significa que no segundo turno Bolsonaro aumentou a sua vantagem nos votos válidos, manteve aí uma dianteira muito boa e a tendência, não havendo um abalo que mexa com isso, é que esses números mais ou menos garantam a Bolsonaro a vitória daqui a 10 dias. E quando eu digo caso não aconteça um abalo significativo, é porque, claro, a vida é cheia de acidentes, pode sempre acontecer alguma coisa, uma revelação explosiva, um erro brutal de um lado e produzir aí alguma consequência. Mesmo assim, é algo que tem que ser bastante significativo, né? Bastante impactante para que esta massa de eleitores saia de um lado e vá para o outro, ou para que uma massa significativa de eleitores indecisos ou coisa que valha corra toda para um lado só. Lembrando, né, que para que isso aconteça, para que haja uma virada nesta tendência, é preciso, claro, que Bolsonaro perca votos e que Haddad ganhe votos. Para que Bolsonaro perca votos, é preciso que algo atinja a sua candidatura. E atinja não significa apenas surgir a notícia no horizonte. Uma nova notícia, uma nova denúncia e tal, se colar, produz consequências. Se não colar nele, não produz. Vocês devem se lembrar que no primeiro mandato do Lula muito forte, com um governo muito bem sucedido, a economia de vento em popa, etc. O Lula também, muitas denúncias, especialmente mensalão e tudo mais, andaram batendo na porta, na casa, na cama do Lula, no gabinete do Lula. E vocês lembram que surgiu nessa época a história do político Teflon. Lembra? O Lula é Teflon. O que é Teflon? É aquele material que forra frigideiras, panelas e tal, que não impede que qualquer coisa grude na panela. Então usou-se essa expressão para dizer, olha, as denúncias aparecem, atingem os candidatos, atingem ligados a ele, atingem o grupo político dele, mas não colam nele. A opinião pública continuava dizendo que gostava de Lula, que Lula ganharia, como acabou ganhando mesmo, confirmando as pesquisas da época. Será Bolsonaro hoje um candidato Teflon? Teremos que esperar para ver. As pesquisas vão dizer, e mais do que elas, o resultado eleitoral daqui a 10 dias. Por que eu estou lembrando, né, o fenômeno Teflon que beneficiou Lula no seu primeiro mandato? Porque ontem, e esse é o segundo assunto, a Folha de São Paulo trouxe na sua manchete de ontem, de hoje, com repercussão bastante considerável aí no debate político, no debate eleitoral, a notícia de que um grupo de empresários gastou milhões de reais para difundir em escala gigantesca pelas redes sociais notícias mentirosas, enfim, para atingir Haddad e beneficiar Bolsonaro. Uma rede de intrigas virtual, né? A rede de intrigas. Esse é o escândalo da rede de intrigas. Mentiras, fake news, etc. e tal, com empresários por trás gastando
gastando milhões de reais, essa é a denúncia, contratando empresas especializadas em repicar, difundir através de robôs, né? Essas notícias que você recebe o tempo todo aí, quando não se trata de questão eleitoral. Estava brincando ontem aqui com o pessoal no estúdio, né? Eu recebo trocentas notícias por dia me oferecendo mangueira de quintal, produto para emagrecimento. Isso quem faz são robôs. Os nomes que aparecem ali: Márcia, Adalberto, Juventina, Adamastor, mandando aquelas mensagens para você. Essa gente não existe. São robôs que fazem isso mecanicamente, né? Automaticamente, milhares de vezes, mandando aquela notícia para milhões de pessoas. Suponho que outros milhões de pessoas recebam ofertas de mangueira para regar quintal todas as noites, como eu tenho recebido. Isto convertido, no caso da denúncia, em notícias contra Haddad e a favor de Bolsonaro, e claro, muitas notícias mentirosas com esse mesmo objetivo. Esta foi a denúncia que explodiu ontem na manchete da Folha e que marcou o dia dos dois candidatos. De um lado, o Haddad dizendo, como não era de se esperar, né? Repercutindo, dando reverberação a essa denúncia, dizendo que vai recorrer à justiça contra o candidato adversário, que isso é um crime, falando em dinheiro sujo, falando em caixa 2, em complô de empresários criminosos, organização criminosa, etc. e tal, de um lado da campanha, com todos os seus aliados batendo bumbo nessa direção, e o lado do Bolsonaro dizendo que isso é uma mentira, que isso é um absurdo, Bolsonaro dizendo que não tem como controlar o que fazem empresários que simpatizam com a candidatura dele, que ele não tem controle sobre essas iniciativas, o seu chefe de campanha, o Bebiano, dizendo que a notícia é uma piada, que demonstra o desespero de Haddad às vésperas de uma derrota, negando absolutamente tudo, que Bolsonaro tenha tido qualquer contato, coisa que, aliás, ele também negou, com qualquer empresário, com qualquer sentido, lembrando que este período do segundo turno ele ficou muito recolhido, poucas vezes saiu, tem feito sua campanha toda na base das redes sociais, com pouco movimento físico, etc, etc, etc. Resumo da ópera, minha gente, é o seguinte: a denúncia é grave, ok? Ela configura uma ilegalidade que a justiça eleitoral e não a justiça criminal leva muito em conta, porque isso não é uma ação criminal. Eu estava conversando agora há pouco com o advogado Alberto Rolo. Isso é uma ilegalidade. Se configurado o caso, ele configura uma ilegalidade que justifica em tese, né, uma ação de investigação judicial eleitoral. Chama-se AIG, tá? AIG, ação AIG. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Isso não tramita na Justiça Criminal, não tramita na Justiça Comum, tramita na Justiça Eleitoral, especificamente no TSE. Tá? Que ilegalidade configura-se aí? Abuso de poder econômico e abuso no uso de meios de comunicação. São esses dois os delitos, são essas duas as ilegalidades. Haddad inicia uma ação dessa natureza para uma investigação pelo TSE com base nesses dois delitos, e o TSE agora instaura essa ação, abre esse procedimento. Com que tramitação, me explicou Alberto Rolo? Ele chama testemunhas de acusação, de defesa, chama o acusador, chama o acusado, forma provas, faz investigações, perícias, chama os empresários, chama os envolvidos, chama especialistas e vai tramitando a ação no seu rito normal, segundo o advogado Alberto Rolo, especializado em legislação eleitoral. Isso aí é ação para tramitar durante um ano. É um prazo que ele mais ou menos calcula. Com que tipo de consequência possível lá na frente? Se ficar configurada a culpa do candidato beneficiado por esses delitos, e ele já tiver sido diplomado presidente da República, que é a hipótese que nós estamos discutindo, este diploma, na pior das hipóteses, para o diplomado seria cassado. Caça o diploma
do diplomado, assume o vice-presidente dele, a não ser que a chapa também seja envolvida na coisa, e parece que pode ser, como... Vocês lembram que esse mesmo tipo de processo foi aberto contra a chapa Dilma Temer, e que acabou sendo a conclusão do julgamento depois que o Temer já era presidente da República. A ação foi movida pelo PSDB contra a Dilma e sua chapa, e só que foi concluída depois do impeachment, quando o presidente já era o Temer, de tal forma que o grupo do Temer, que era a favor de tirar a Dilma, como o PSDB também, ficaram com a batata quente, porque agora quem teria que ser retirado era o Temer, porque ele era o vice na chapa dela, ele já empossado presidente em função do impeachment. O que diz Alberto Rolo, leva 1 ano, portanto, para essa tramitação, com a maior pena possível a cassação do diploma e suspensão dos direitos políticos do condenado, no caso, do atingido, no caso, por 8 anos. Ou, na melhor das hipóteses, para ele, o arquivamento. E uma hipótese intermediária que pode ser multa. Então, o que nós temos diante do horizonte? Objetivamente, uma denúncia potencialmente grave, se confirmado o seu conteúdo, com uma consequência efetiva que só se dará depois da eleição, pela natureza do processo. Então, de hoje para domingo, dia 28, não vai acontecer nada legalmente que possa modificar o seguinte cenário. Nessa data, daqui a 9 dias, estarão na urna eletrônica o senhor Bolsonaro e o senhor Haddad, e é entre esses dois que os eleitores brasileiros, quase 150 milhões de homens e mulheres, decidirão o próximo presidente da República. Um deles está movendo uma ação contra o outro, por abuso, por uma ação de investigação judicial eleitoral, que tramitará durante 1 ano, podendo atingir o acusado, no máximo, com a cassação de seu diploma, e, portanto, ele é afastado da presidência da República, mais ou menos como punição uma multa, e nada de punição, o arquivamento do processo. Mas, repito, nada acontecerá até o dia da eleição. Então nós temos, primeiro, algo que não interferirá na mecânica eleitoral, porque a natureza da ação não é essa. Segundo, a hipótese de saber se a denúncia prosperará como discurso de campanha nos próximos 10 dias, produzindo um abalo suficiente que altere o horizonte hoje de vitória do Bolsonaro. A avaliação do fenômeno Teflon, será que cola ou não cola, mesmo que a denúncia prospere como elemento de campanha, como elemento de mobilização política, na propaganda eleitoral na televisão, no debate das ruas, todo mundo falando disso, colará esse fenômeno na candidatura de Haddad, de Bolsonaro? Ou Bolsonaro estará também protegido pelo efeito Teflon, que nós já vimos na política brasileira, especialmente com Lula no seu primeiro mandato diante do Mensalão e suas repercussões? Então, eu diria o seguinte, olha, a vaca fria, né, depois dessa conversa com o Dr. Alberto Rolo, a vaca fria para mim é muito simples. Nada me parece potencialmente capaz de produzir ou melhor, eu diria, potencialmente mas é preciso ser cataclísmico, é preciso ser um terremoto, que isso tenha uma repercussão junto à opinião pública brutal. Seria um fenômeno quase que inédito, algo desta natureza produzir algo tão contundente como uma alteração de humores dessa magnitude, capaz de mudar o destino de 18 milhões de votos em 9 dias. Tem que mudar 2 milhões de votos por dia de posição, ou metade disso indo de um lado para o outro para alterar o prognóstico. Segundo, a compreensão de que o processo iniciado, a ação iniciada, tramitará durante 1 ano pelo menos. E aí, para finalizar a feijoada, eu diria o seguinte: um presidente eleito, se estiver mantendo ali uma boa base parlamentar, se estiver ali embora este processo não precise passar pelo Congresso para pedir autorização, hein? Não é como os processos criminais, que a Câmara tem que se pronunciar aceitando a denúncia, como vocês viram aí em relação ao Temer. Esse processo é todo decidido pela Justiça Eleitoral, pelo TSE. Mas o presidente da República eleito, com uma base parlamentar que ele consiga construir, que lhe permita fazer ali um bom apoio político e preservando seus índices de popularidade,
ou até eventualmente aumentando-os, eu acho que é difícil você enxergar lá na frente o apeamento de um presidente da República nessas condições, ou seja, a sua retirada do cargo por estas razões. Por outro lado, se ele começa o governo e um ano depois a sua popularidade está em frangalhos, a economia está um desastre, o Congresso está todo dividido, hostil a ele e tal, o ambiente político tranquilamente favorece esse tipo de desfecho. A Dilma sofreu um impeachment por várias razões, né? Algumas delas, segundo seus aliados, completamente infundadas, mas o combustível para esse impeachment foi uma impopularidade e uma crise econômica que fustigavam a presidente eleita de uma maneira insuportável. A Dilma caiu pela destruição da sua base política, a implosão da sua base política, pela impopularidade crescente de seu governo e por uma crise econômica que já estava instalada, produzindo os humores adversos que nós conhecemos porque persistem até agora. Se o quadro do Bolsonaro daqui a um ano, uma vez eleito, né, for esse, impopularidade, implosão da base política, crise econômica persistente, um presidente, portanto, muito desgastado, aí eu acho que, olha, uma ação como essa pode tirá-lo sim do poder. Se não for esse o quadro geral, acho complicado os caras meterem uma canetada e tirarem ele do poder. Porém, isso é uma discussão para daqui a um ano. O que temos que ver agora é o efeito Teflon, o que temos que ver agora é se a denúncia em 10 dias produz alguma coisa capaz de gerar um abalo desta ordem que mexa com 18 milhões de votos. Meu palpite, acho difícil. Acho difícil. Não é impossível, mas acho muito difícil. Vamos lá, toca o barco.